Olá, amados. Uma boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Então, queridos, nós queremos abordar hoje um tema que nós falamos o dia todo, sobre a tentação de Jesus ali no deserto. Nós, muitas vezes, deixamos passar algumas coisas que parecem não ter muito interesse na palavra de Deus, mas essas coisinhas são como se fossem chaves para aquilo que nós queremos entender da Bíblia. Bem, sobre a tentação de Jesus no deserto, é um reflexo para a vida de todo aquele que quer exercer a vitória sobre o mal. E interessante que Jesus, após ser batizado no Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele e ungiu ele naquele momento, encheu ele de uma forma extraordinária, exercendo domínio sobre a vida dele. Se nós observarmos a Bíblia, o trecho bíblico diz que ele foi impelido pelo Espírito para o deserto. Que nem sempre quando a gente está no deserto, porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Mas às vezes o próprio Espírito Santo está nos impelindo para um deserto, a fim de que nós passemos por um processo de provações, e nesta provação a gente exerça uma vitória sobre o mal e exerça autoridade, porque não tem como exercer autoridade sem derrotar o teu inimigo. Jesus mesmo disse que quem é o valente, senão aquele que entra na casa do valente e domina o valente e depois toma ali os bens. Sim, exercer uma vitória sobre o inimigo, não tem como exercer autoridade sobre ele. É que muitos crentes no deserto, ele murmura, eles olham para trás, eles começam de alguma forma a endurecer o coração. E a Bíblia diz que a gente não endureça o nosso coração se a gente estiver realmente ouvindo a voz do Espírito Santo, como fez a congregação ali no deserto. E vem a perecer pelo veneno da serpente. E isso é um reflexo do nosso comentário aqui nessa noite. A Diana está aqui do meu lado. Eu quero saber o que ela acha sobre esse parecer que eu acabei de dar aqui. Olha, tem muitas pessoas que quando estão no deserto, elas retrocedem, né? Elas não querem passar e enfrentar aquilo que elas têm que enfrentar. Elas acabam desistindo no meio do caminho e desistindo daquilo que Deus quer para a vida dela. Porque eu passei por um deserto na minha vida, só que eu tive que passar por esse deserto porque lá na frente Deus ele tinha algo de maravilhoso para me entregar. Então eu cheguei no meio do deserto e quase desisti, mas não desisti por quê? Porque o Senhor estava ali comigo e eu não temi. E hoje, graças ao Senhor, eu tenho meu esposo, tenho os meus filhos, tenho a minha família. E isso tudo foi fruto da fé, né? Isso tudo foi fruto da força que o Senhor me deu, né? E eu só tenho a agradecer ao Senhor. Aleluia. Bem, o trecho bíblico está no capítulo 3 de Mateus, e o versículo 16, que diz: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriu os céus e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me compraze, quer dizer, em quem tenho prazer. E imediatamente, quando o Espírito Santo vem sobre Jesus, desce sobre ele, agora o Espírito Santo impele ele para um deserto para ser tentado. Interessante que quem impeliu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo de Deus. Até mesmo, querido, que o único caminho que existia para a nação de Israel para chegar até a promessa de Deus era o deserto. E o deserto é uma escola, né? É a escola, é a preparação, e é onde você é forjado espiritualmente por Deus.
Interessante que João Batista também apareceu no deserto. E isso é uma questão que muitos crentes não percebem, né, que é uma forma de Deus levar o homem a se preparar para exercer o ministério espiritual. E aqui tem uma coisa muito importante, que quando o Espírito Santo enche Jesus, tem crente que pensa, foi cheio do Espírito Santo. Sim, ser cheio do Espírito Santo não está pronto pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma coisa. E agora, estar pronto é outra coisa. E quando Jesus foi para o deserto, ele matou primeiro a carne. Se o próprio Jesus teve que matar a carne, e se ele mesmo abriu a boca e disse, para a gente vigiar e orar porque a nossa carne é fraca. Verdade. O espírito pode estar pronto como for, mas ele disse a carne, ela precisa passar por um processo. E não tem como entrar numa batalha espiritual sentindo influência da carne em sua vida. Agora Jesus passa por um processo, ele sendo o Filho de Deus, para dizer, mas Jesus não tinha que passar por isso. Sim, ele tinha que passar, como todo crente tem que passar. Verdade. Por um processo em que a carne é mortificada e agora o Espírito tem a liberdade de ser influenciado pelo Espírito Santo. Jesus ficou 40 dias e 40 noites até realmente a carne perder a força sobre ele e ele espiritualmente exercer força sobre o seu homem natural. Aí fala-se sobre a dimensão do Espírito, que para isso tem que rasgar o véu da carne, e Jesus fez isso. E o crente às vezes quer provar das coisas espirituais, mas não quer, de alguma forma, né? Não quer matar a carne, Romper né? a barreira da carne. Se Jesus, que é Jesus, ele teve que vencer a carne dele, dizer não para a carne. Quem dirá nós, né? O cristão, ele quer algo de Deus, ele quer ser cheio, mas ele não quer romper, né? Ele não quer, como se diz, dizer não à carne. Ele quer estar satisfazendo o desejo da carne, né? E não tem como. Não tem como. Agora veja isso, amados. Se até para ser um adorador de Deus precisa adorar em espírito e verdade, imagina para exercer no chamado de Deus. Eita, isso é uma coisa que não pode se fazer na carne, porque a Bíblia diz que nós nem vamos lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades principados. Imagina, você carnal querendo lutar contra coisas espirituais. Isso não tem cabimento. Agora, o próprio Filho de Deus passou um processo de mortificação da carne para poder ser vivificado em espírito e poder agora exercer uma vitória sobre Satanás. E isso sendo tentado na carne. E a Bíblia diz, naquilo que ele mesmo padeceu, pode perfeitamente livrar os que por ele se chega a Deus. Isso está falando de tentações. Está falando de lutas. Está falando de batalhas em sua carne. E mesmo depois que Jesus, ele cumpriu 40 dias e 40 noites, ele sabia o que a carne era. Então os discípulos chegam para ele um dia e diz, Senhor, você não vai comer? Uma comida eu tenho. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então isso dá uma impressão que Jesus vivia uma vida consagrada, né? E vida consagrada é quando o homem se mantém a sua estabilidade espiritual. É verdade. Muitos pastores às vezes conversam comigo, vê às vezes o dom que opera em mim, um dom espiritual, é um tanto diferente de muitos outros pastores, né? Porque quando eu entro na dimensão espiritual, eu começo a ver as coisas, né, que Deus me permite ver. É uma coisa muito extraordinária. Espero que Deus venha me levar mais adiante. Não sei qual é a vontade dele a respeito de minha vida. Mas duro foi o processo que eu passei. Um deserto que eu não tenho nem como explicar que tipo de processo eu passei. Mas ainda tenho muito para ser preparado para que eu possa
Não viver como muitos crentes que fazem uma consagração, mas viver uma vida consagrada. Uma vida santificada a Deus. E isso é a coisa mais importante, né, na vida cristã. Às vezes as pessoas vão na minha loja atrás de mim para orar pelas pessoas, porque sabe que eu tenho uma vida consagrada. Isso é que é importante, né? As pessoas vão lá, vão lá naquele homem ali, porque eles sabem que eu vivo nos montes orando, eu vivo consagrando, eu vivo jejuando. Isso é uma coisa muito importante. Amém. Né? E vivo pela palavra também, que é impossível alguém que está andando em espírito não andar pela palavra. Verdade. É uma coisa, né, que é a junção. Se tornou espiritual, andou pela palavra, não adianta. A palavra de Deus, ela exerce poder, controle sobre a vida daquele, né, que se torna o verdadeiro alimento e veículo do crente, quando o crente vai se tornando espiritual. É verdade. E por isso, eu te convido a você meditar mais na palavra do Senhor. Você tirar um tempinho do seu tempo para você sentar e meditar naquilo que Deus quer que você medite. Porque o Senhor, Ele te convida para você ler a Bíblia. Porque o povo de Deus, ele sofre por falta de entendimento, né? E de repente não está sendo fácil aí na sua vida. Você tem, enfim, enfrentado muitas lutas, muitas situações dentro do seu lar, né? A situação não está fácil, mas porque você não tem se prostrado de verdade para adorar, para ler a palavra, para buscar entendimento, para buscar intimidade com Deus. E eu te convido nessa noite para quebrar essa barreira aí da sua vida, para sair da carne, sabe? Romper em fé mesmo. Nós estamos aqui hoje pela fé, né, amor? Estamos cansados. Hoje foi um dia bem trabalhoso pra gente, mas estamos doando as nossas vidas aqui nessa madrugada por amor a todos vocês. E para dizer a vocês que a gente está orando por todos vocês. E que da mesma forma que vocês estão sendo alimentados, a gente também está sendo alimentado. Porque tudo que vem da palavra de Deus vem como um alimento para as nossas vidas. Amém. É verdade? Verdade. E nessa noite são exatamente 00:05, né? Vamos orar? Em nome de Jesus? Amém. E pode falar, meu amado. Pode finalizar. Eu tenho só mais uma questão aqui a falar com os irmãos. Os irmãos prestar atenção aí no trecho bíblico, que quando o diabo investe contra Jesus e Jesus resiste a ele e consegue vencer ele em sua fé, né, contrariando o diabo, que é assim que se vence ele, é dizendo não para o que ele te oferece, dizendo não para o que ele te impede.